Olá, queridos discípulos do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja no coração de cada um de vocês. Como é maravilhoso poder compartilhar com vocês mais uma porção da Palavra de Deus, uma reflexão que vai edificar o meu e o seu coração em nome do nosso Senhor Jesus. Eu gostaria, nessa oportunidade, e falar com vocês um pouco sobre aquele episódio que nós conhecemos como a transfiguração do Senhor Jesus. Está narrado no Evangelho de Lucas, capítulo 9, do versículo 28 ao 43. Vocês também podem encontrar no Evangelho de Mateus, capítulo 17, e no Evangelho de Marcos, capítulo 9. O texto diz que cerca de 8 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago a um monte para orar. Eu gostaria de destacar aqui que o Senhor Jesus proporcionou a esses 3 discípulos, Pedro, Tiago e João, momentos importantes no seu ministério. Se vocês olharem, quando o Senhor Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, ele põe todos para fora e permite apenas que o pai e a mãe da menina estejam dentro do quarto, e juntamente com eles, ele permitiu que estivessem Pedro, Tiago e João. E naquela oportunidade, esses 3 discípulos viram o sobrenatural. Viram Jesus ressuscitando uma menina que havia morrido. Um pouco mais adiante, na noite em que Jesus seria preso lá no Getsêmani, Jesus deixou alguns dos seus discípulos um pouco mais afastados e levou consigo Pedro, Tiago e João. E começou a abrir o coração para eles, dizendo: a minha alma está profundamente triste até a morte. E aí Jesus pede para que eles orem com ele. Aqui no episódio da transfiguração, nós vemos o Senhor Jesus novamente levando consigo Pedro, Tiago e João. E Jesus proporciona que esses 3 discípulos vejam o sobrenatural, a glória dele, a glória do Pai. Vejam um pedaço do céu ali, naquele alto monte. Mas o mais triste é saber que Pedro, Tiago e João poderiam ter participado da glória, experimentado a glória que fluía no monte, mas eles foram apenas espectadores. Eles apenas viram o sobrenatural, não viveram o sobrenatural. E o grande problema aqui era a falta de vida de oração que os discípulos ainda não tinham. Quando não vivemos uma vida de oração, deixamos de viver o sobrenatural de Deus e nos tornamos apenas espectadores da glória de Deus. Notem que o versículo 28 diz que Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João a um monte para orar, com o propósito de orar. Porque Jesus era um homem de oração. Ele estava sempre orando. E Lucas, mais do que os outros evangelhos, narram a vida de oração do Senhor Jesus. Sempre que Jesus iria tomar uma decisão importante, ele tirava longos períodos de oração, e às vezes até de jejum. Somente o Evangelho de Lucas narra, por exemplo, que ao ser batizado, Jesus orou e o Espírito Santo desceu sobre ele, e uma voz foi ouvida do céu que dizia: este é meu Filho amado em quem eu me comprazo. Também é o Evangelho de Lucas que nos informa que Jesus passou a noite orando antes de escolher os seus 12 discípulos, antes de chamar os seus discípulos. Somente Lucas nos informa a parábola da viúva e do juiz iníquo. Esta é uma parábola que fala sobre oração, sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Evangelho de Mateus e o Evangelho de Marcos narram o episódio da transfiguração de Jesus, mas somente Lucas deixa esclarecido que ele estava orando, que ele estava buscando a face do Pai. Jesus era um homem de oração. Quando ele ia ao Getsêmani, ele ia para orar. Quando ele se retirava na madrugada, ele se retirava para orar.
Quando ele ficava sozinho no final do dia, ele ficava sozinho para orar. Jesus estava sempre orando. Aqui no Monte da Transfiguração, Jesus está orando, pois o versículo 29 diz: enquanto ele orava, a aparência de seu rosto foi transformada, as suas roupas se tornaram brancas e resplandecentes. Eu quero chamar a atenção de vocês que o texto diz que para o monte foi Jesus, Pedro, Tiago e João. Mas o texto nos alerta que ele orava, referindo-se a Jesus. Por que o texto não diz que eles oravam? Porque os discípulos apenas observavam. Os discípulos não participavam. Aliás, o versículo 32 diz que Pedro e os outros lutavam contra o sono. Aqui está um dos grandes problemas do porquê as pessoas não vivem o sobrenatural de Deus, não veem portas se abrindo, não veem milagres acontecendo, porque não têm vida de oração. Elas são apenas espectadoras, elas estão apenas observando, elas não participam. O texto diz que enquanto Jesus orava, algumas coisas aconteceram. A primeira coisa é que o rosto de Jesus brilhava. Mateus nos informa que o rosto de Jesus brilhava como o sol. Aqueles que se derramam diante de Deus, se prostram diante do Senhor, que vivem uma vida de oração, têm um rosto diferente, têm um semblante diferente, a alma é diferente, tem um brilho diferente, um vigor diferente. A oração faz bem para a gente. Mas as roupas de Jesus brilhavam e ele recebeu 2 mensageiros do céu, Moisés e Elias, que vieram conversar com Jesus sobre a sua morte, a sua partida para Jerusalém, sobre o sacrifício do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Então foi no momento de oração que Jesus recebeu 2 mensageiros do céu, Moisés e Elias. Nós também podemos receber mensagens de Deus, podemos receber o auxílio dos anjos do Senhor quando estamos em oração, como Daniel recebeu auxílio do Senhor, uma resposta do Senhor depois de 21 dias de oração, lá no capítulo 10 de Daniel. Então o texto nos mostra que enquanto Jesus orava, ele se transfigurou, a sua glória resplandeceu ali no cume do monte. Os discípulos puderam ver a glória de Jesus, puderam ver Moisés e Elias, e puderam ver a nuvem do Senhor, a Shekinah de Deus no monte, e a voz que saía do meio daquela nuvem, dizendo: este é o meu filho, meu eleito, a ele ouvi. Porque quando nós oramos, nós podemos atrair a glória de Deus, de maneira que as pessoas vejam o poder de Deus em nossa vida, que elas vejam a glória de Deus através da nossa vida. Nós precisamos ser pessoas de oração, se quisermos que o mundo veja a glória de Deus a partir da nossa vida. Eu quero chamar a atenção de vocês para o versículo 33 que diz: quando Moisés e Elias iam se retirando, Pedro, sem saber o que dizia, falou: mestre, é maravilhoso estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma será sua, uma será de Moisés e outra de Elias. Nós somos informados, meus irmãos, que essas palavras de Pedro foram palavras sem discernimento, sem sabedoria espiritual. Pois o texto diz: não sabia ele o que falava. Mas por que essas palavras de Pedro revelam falta de sabedoria, falta de discernimento espiritual? Será que realmente não é bom estarmos num ambiente onde a glória de Deus se manifestou? Queridos, realmente é bom estar onde a glória de Deus se manifesta. Mas as palavras de Pedro aqui revelam falta de sabedoria quando ele cogita fazer 3 tendas. E aí ele está aqui equiparando Moisés, Elias e Jesus ao mesmo patamar. Isso é loucura, porque Jesus é Senhor de Moisés, Jesus é Senhor de Elias, Jesus é Senhor do universo. Ninguém pode se comparar a ele.
Mas também as palavras de Pedro revelam falta de sabedoria, de conhecimento, porque quem é do céu não precisa mais de casa na terra. Aqueles que já são da glória não querem trocar o lar celestial por um lar na terra outra vez. Também as palavras de Pedro nos revelam a falta de discernimento, porque ele se esqueceu que o ministério é vivido não em cima do monte, onde a glória está, mas embaixo do monte, onde tinha uma multidão de gente esperando Jesus, inclusive um pai aflito, porque tinha um filho endemoniado. E os discípulos que ficaram embaixo, no pé do monte, não puderam ajudar aquele pai. Pedro havia se esquecido que nós vamos diante da glória de Deus, nos rendemos diante de Deus, buscamos a sua face para glorificar a Deus, mas também para nos abastecer. E quando nos levantamos de lá, estamos munidos de poder espiritual para a batalha, para a guerra espiritual, para glorificar o nome de Jesus por onde passarmos. É por isso que as palavras de Pedro pareciam sem nexo. É por isso que a Bíblia diz que ele não sabia o que falava. Então nós já vimos que quando não temos uma vida de oração, deixamos de viver o sobrenatural de Deus e nos tornamos apenas espectadores. Em segundo lugar, quando nós não temos vida de oração, nós não temos discernimento espiritual. E em terceiro lugar, quando não vivemos uma vida de oração, não temos poder no mundo espiritual. Quando Jesus desceu do monte, os outros discípulos que haviam ficado no pé do monte estavam discutindo. Isso fica muito claro quando lemos o Evangelho de Marcos. E o mais triste é que enquanto os discípulos discutiam, tinha um pai aflito com um filho endemoniado ali. E olha só o que diz o versículo 40. Supliquei a seus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Os discípulos não tinham poder espiritual. Por quê? Pelo mesmo motivo que aqueles outros 3 que subiram para o monte não puderam viver e provar o sobrenatural. Porque não tinha vida de oração. E então Jesus diz: ô geração incrédula, até quando eu estarei convosco? Até quando vos sofrereis? Trazei o teu filho aqui. E o homem trouxe. Quando ele ia se aproximando, o espírito maligno jogou o menino no chão, agitado. Jesus, de uma ordem, libertou aquele menino, expeliu aquele demônio, curou o menino e entregou de volta ao pai. Mais tarde, os discípulos perguntaram: por que não podemos nós expulsar aquele demônio? Jesus disse: tem casta, só podem ser expelidas por meio de jejum e de oração. Se nós quisermos viver o sobrenatural, ver portas se abrirem, montanhas se moverem, ver a igreja do Senhor avançar soberanamente, nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Precisamos levantar um exército de oração. Orar pela igreja do Senhor, orar pelas famílias, orar pelas cidades do nosso país, pelos estados, orar pela nossa nação, orar para que o mundo seja evangelizado. Nós precisamos ser homens e mulheres de oração. Porque quem não ora não pode viver o sobrenatural de Deus. Quem não ora não tem discernimento espiritual. Quem não ora não tem poder espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que esta palavra edifique o meu e o seu coração em nome de Jesus. Amém e amém.